Eles disseram que o mundo ficou mais complexo, e dessa vez talvez estejam certos. Cadeias de suprimentos atravessam oceanos, decisões financeiras acontecem em microsegundos e conflitos já não precisam de declaração formal para existir. Mas complexidade não é sinônimo de mistério. Na maior parte do tempo é só uma forma eficiente de tornar causas e efeitos difíceis de conectar. No Ocidente chamamos isso de governança. No Oriente, de estabilidade. No fim, ambos respondem aos mesmos impulsos básicos: crescimento, controle, previsibilidade. Não é uma questão de crença, é de incentivo. Sistemas não precisam concordar entre si para produzir resultados semelhantes. Eles só precisam operar sob as mesmas pressões insignificantes. Mercados, por exemplo, durante décadas fomos ensinados a tratá-los como fenômenos naturais, como se fossem o clima, como se fossem inevitáveis. Mas mercados são construções, regras definidas por pessoas, ajustadas ao longo do tempo, calibradas para recompensar eficiência e ignorar o que não cabe na métrica. Externalidades é o termo técnico, um jeito elegante de dizer que sempre existe um custo, só que deslocado, no tempo, no espaço, ou em alguém que não está na sala. Então vieram as plataformas, não como ruptura, mas como consequência lógica. Se algo pode ser medido, pode ser otimizado. Se pode ser otimizado, pode ser monetizado. E se pode ser monetizado, alguém já está fazendo isso. Algoritmos não têm intenção, mas têm direção. São treinados para reconhecer padrões, antecipar comportamentos, aumentar a retenção. E fazem isso com uma eficiência que nenhuma instituição humana conseguiu antes. Não porque sejam malignos, mas porque se não se distraem, não duvidam, não param. Chamamos isso de conveniência, e de fato tudo ficou mais rápido, mais integrado, mais fácil. Em troca, fomos cedendo pequenas parcelas de autonomia, uma escolha aqui, uma permissão ali, nada que isoladamente parecesse significativo. O problema é que esses fragmentos nunca foram isolados. Alguns chamam isso de tecnofeudalismo, pode soar exagerado. Mas existem senhores feudais no sentido clássico. Sim, existem. Infraestruturas das quais você depende para trabalhar e se comunicar, existir economicamente. E quando sair delas significa desaparecer. A escolha continua existindo, só deixa de ser prática. Enquanto isso, o mundo continua operando com sua lógica mais antiga. Recursos são limitados, poder é disputado e vidas têm pesos diferentes dependendo de onde estão. Chamamos isso de geopolítica porque o termo é neutro o suficiente para não incomodar, mas, na prática, significa que certas regiões absorvem instabilidade para que outras mantenham equilíbrio e riqueza. Necropolítica é uma palavra forte, mas descreve algo recorrente, a gestão indireta da vida e da morte, não necessariamente por decisão explícita. Às vezes basta não agir, às vezes basta priorizar. Sistemas não precisam de intenção para produzir desigualdade, eles só precisam funcionar como foram desenhados. E nós seguimos trabalhando, consumindo, nos adaptando, não por ignorância, mas porque a alternativa raramente é clara. Existe uma tendência em romantizar a resistência, mas a maioria das pessoas que está apenas tentando manter alguma forma de estabilidade, e isso também é racional. O futuro não chegou com ruptura, chegou em atualizações, pequenas, constantes, quase invisíveis, mais precisão, mais monitoramento, mais previsibilidade, não como imposição, mas como melhoria contínua, e melhorias são difíceis de recusar. Mas existe uma camada desse sistema que raramente aparece. Não está nas manchetes, não aparece em discursos políticos, e quase nunca é compreendida, mesmo por quem participa dela.
as corretoras de dados. Elas não produzem conteúdo, não criam plataformas, não vendem dispositivos. Elas vendem você. Não no sentido metafórico, no sentido técnico. Fragmentos de seu comportamento são coletados, agregados, categorizados e vendidos em escala industrial. Histórico de navegação, padrões de consumo, localização, interações, tempo de atenção, tudo transformado em perfis probabilísticos. Você não é indivíduo nesse sistema, você é uma projeção estatística em constante atualização. E o mais interessante é que isso não acontece em segredo. Grande parte desses dados é coletada em consentimento. Termos de uso aceitos, cookies atualizados, aplicativos instalados. Não é coerção, é arquitetura. Essas empresas operam no espaço estranho, não são totalmente visíveis, mas também não são ilegais. Funcionam entre regulamentações atravessando fronteiras, integrando bases de dados que isoladamente parecem inofensivas, mas quando combinadas se tornam extremamente precisas. Elas não precisam saber quem você é, só precisam prever o que você vai fazer. E fazem isso com uma taxa de acerto que melhora quanto mais você vive. Cada busca, cada pausa, cada clique, cada hesitação, tudo entra no modelo. E pouco a pouco, o sistema deixa de apenas reagir ao seu comportamento e começa a antecipá-lo. Não porque alguém decidiu isso em uma sala escura, mas porque prever sempre foi mais lucrativo do que esperar. E nesse ponto, a distinção entre escolha e influência começa a se dissolver. Você ainda decide, mas decide dentro de um ambiente calibrado para tornar algumas decisões mais prováveis do que as outras. Isso não é controle absoluto? É algo mais sutil, mais eficiente. É condução. E talvez seja esse o aspecto mais desconfortável de todos. Não existe um centro, não existe um comando único, não existe um autor claramente identificável. Existe um ecossistema de sistemas alinhados por incentivos extremamente simples: crescer, prever, otimizar. E nesse processo, transformar comportamento humano em ativo econômico. Ou o mundo como continua funcionando, na verdade, funciona melhor do que nunca em vários aspectos. Mas por baixo dessa eficiência, existe uma camada invisível, onde tudo o que você faz deixa de ser apenas experiência e passa a ser insumo. E talvez a pergunta não seja mais quem está no controle, mas algo mais incômodo. Quanto de você já foi convertido sem que você percebesse?